Olá, caros docentes. Nossa TPC está dividido em dois blocos, iniciando com o Currículo Paulista etapa Ensino Médio e na sequência nós vamos falar sobre o Currículo Paulista implementado no Ensino Fundamental. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o PCNP Marco dos anos iniciais e estamos aqui hoje para falar do Currículo Paulista. No ano passado, em 2019, tivemos a sua implementação nos anos iniciais e no ensino fundamental. E este ano, em 2020, iniciamos a etapa do ensino médio, que vamos apresentar para vocês. Olá pessoal, eu sou o Daniel, PCNP de Geografia. Como o Marco havia dito, nós iremos falar sobre o Currículo Paulista etapa do ensino médio, que foi construído e está sendo construído à luz da BNCC, por meio de consultas públicas, mas o importante é entender que foi fundamentado a partir de dois princípios pedagógicos da BNCC, que são as competências e a educação integral. Vamos ao nosso TPC. Aqui nós temos os objetivos da nossa TPC, que é analisar o currículo centrado nas competências da BNCC. Sabemos que a BNCC ela tem como dois fundamentos pedagógicos a educação integral e o desenvolvimento de competências. Quando falo desenvolvimento dessas competências, é desenvolver as competências socioemocionais, cognitivas. Essas, por sua vez, exigem uma educação integral. Não seria a educação de tempo integral, mas a educação na sua integralidade, que pode ocorrer em vários espaços de tempo. Tá? Analisar algumas informações básicas sobre a nova organização curricular do ensino médio. Isso envolve o tempo em que o aluno vai desenvolver cada área de conhecimento e sua perspectiva de escolha de aprofundamento. E esclarecer algumas dúvidas sobre esse novo ensino médio. Na BNCC, quando falamos do desenvolvimento de competências, nós estamos falando de competências que vão além do acúmulo de conhecimento de cada estudante que obtém na escola, certo? Então, nossos estudantes, eles têm o interesse de ter uma escola que faz sentido para o cotidiano da vida deles. Isso envolve o desenvolvimento de metodologias ativas, de novas formas de ensinar, tá? Então, houve uma pesquisa no qual 87% dos estudantes desejam receber orientações sobre suas vocações, sobre seus sonhos, e foi dessa forma que foram criadas as disciplinas do Inova que nós temos atualmente. O projeto de vida é uma forma de escutar o aluno quanto aos seus anseios dentro da escola. Também nós podemos identificar os resultados que não foram os esperados ao longo dos anos com relação à progressão desse aluno, desse estudante no ensino médio, né? Nós vemos uma taxa de evasão até superior a 22%, que não concluem o ensino médio, tá? Isso fez com que novas medidas devessem ser tomadas para impedir com que essa taxa de evasão fosse tão significativa e tão distante da meta projetada aí com relação ao IDEB do ensino médio. Neste gráfico vocês podem ver a proporção de jovens que não trabalham e também não estudam. Então, representam uma grande parcela de jovens que não tem perspectiva nenhuma dentro da escola.
Então, isso é o que motivou as principais mudanças que vêm a ocorrer no ensino médio. Essa pesquisa aponta que 85% dos docentes acham importante que os alunos escolham uma ou duas áreas de conhecimento para aprofundar os seus estudos. Isso mostra aí que é quase unânime esse anseio por mudanças no ensino médio. Aqui vocês têm as 10 competências da BNCC. É importante entender que essas competências é o que vão desenvolver e vão mobilizar as habilidades de cada área de conhecimento, de cada disciplina. Embora a BNCC não defina uma metodologia de ensino, a formação do aluno ela é caracterizada por essas 10 competências que só podem ser alcançadas por meio de metodologias ativas, de forma que eles interajam com esse conhecimento e tragam esse conhecimento para o seu cotidiano, para as funções que eles desejam desenvolver. Aqui nós temos 4 cursos desenvolvidos pelo MEC, são cursos autoinstrucionais, sem a supervisão de tutor. Mesmo assim, vocês podem tranquilamente fazer as atividades e ao final do cumprimento das etapas, vocês vão receber um certificado que serve para a evolução funcional. Particularmente, eu fiz um desses cursos e me aprofundou muito com relação aos conhecimentos da BNCC, principalmente como aproveitar essas competências dentro da minha área de conhecimento, dentro da disciplina que eu desenvolvo com os meus alunos. São cursos muito interessantes, tá? Vocês podem se inscrever a qualquer momento e dentro do tempo de vocês resolver as atividades e cumprir todo o tempo do curso, tá? A respeito do currículo paulista, vamos trazer para o conhecimento de vocês a legislação que embasa essa nova etapa do ensino médio. Podemos citar a LDB, alterada pela Lei 13.415, de 2017, que institui a estrutura do ensino médio, com 1.800 horas no mínimo de base comum e 1.200 horas para os itinerários formativos. Também podemos citar a resolução do MEC de 2018, que atualiza as diretrizes curriculares nacionais. Então, os currículos do ensino médio são formados pela parte geral básica e o itinerário formativo, que são indissociáveis. Também podemos citar a portaria do MEC 1432 de 2018, que fala dos referenciais para a elaboração dos itinerários formativos, ou seja, os sistemas de ensino construirão os itinerários formativos, visando atender às diretrizes curriculares do ensino médio. Cabe ressaltar que a Base Nacional Comum é obrigatória para todos os currículos e propostas pedagógicas. Aqui temos a previsão da estrutura desse novo ensino médio. Temos aí uma organização curricular de 3.150 horas ao longo dos 3 anos do ensino médio, tá? É importante vocês entenderem que atualmente a rede estadual já tem ampliado essa carga horária a partir das disciplinas do Inova, certo? No entanto, a projeção é de que ao longo desses 3 anos a formação básica seja de 1.800 horas e os itinerários formativos de 350 horas. O que seriam esses itinerários formativos? É uma carga horária mínima prevista na legislação para o aprofundamento das áreas de conhecimento previstas na formação geral. Aqui nós vamos ver quais são essas áreas de conhecimento que nós temos na formação geral, tá? Que é linguagens e suas tecnologias, que
compreende língua portuguesa, arte, educação física e língua estrangeira, matemática e suas tecnologias e matemática, ciências humanas e sociais aplicadas, com história, geografia, filosofia e sociologia, ciências da natureza e suas tecnologias, com biologia, química e física. Notem que nenhuma disciplina foi excluída dessa proposta de novo ensino médio. A única coisa que foi acrescentado foram os itinerários formativos como forma de aprofundamento dessas áreas de conhecimento. E nós temos também a possibilidade desses alunos ter como formação a formação técnica e profissional, tá? Então, os itinerários formativos, eles compõem as 4 áreas de conhecimento, mas a escola também pode optar por ter uma formação técnica profissional, que na atualidade tem sido atendida pelo programa Novotec. E nós temos a estrutura desses itinerários formativos. Eles podem ocorrer na escola por meio do aprofundamento das 4 áreas de conhecimento, por meio da formação técnica ou até mesmo por meio dos itinerários formativos integrados, tá? É importante que vocês entenderem que eles vão ser ofertados de forma à demanda dos alunos escolherem. Então, cada aluno vai escolher em que área se aprofundar. É importante também entender que esses itinerários formativos eles já ocorrem de uma certa forma, por meio das disciplinas do Inova. Tá? As disciplinas do Inova poderão fazer parte desses itinerários formativos, que é o caso das eletivas, da tecnologia e inovação e do projeto de vida, que é o que vai ajudar o aluno a escolher melhor qual direcionamento ele terá para escolher ou definir os seus itinerários formativos ao longo da sua formação no ensino médio. Aqui nós temos a soma de tudo que vai ser considerado itinerário formativo nesse novo ensino médio. As disciplinas do Inova, mais a formação técnica e os itinerários integrados e o aprofundamento nas 4 áreas de conhecimento. Então é importante vocês entenderem que essa carga horária vai ser completada de forma aos alunos aprofundarem dentro das áreas de conhecimento em que escolherem. Obviamente que nós temos algumas dúvidas como isso tudo vai se desenvolver a partir do ano que vem no ensino médio, né? As consultas públicas, grande parte delas já ocorreram, nós vamos ter posteriormente os resultados delas e como elas vão traduzir os anseios das escolas a partir desse novo ensino médio. Então vamos às perguntas frequentes. Daniel, você pode nos responder como fica a carga horária do professor e se todas as disciplinas serão mantidas? É importante deixar claro que todas as disciplinas serão mantidas, assim como a carga horária do professor. Inclusive, ele pode somar a sua carga horária com os itinerários formativos. E o que seriam os itinerários formativos? Os itinerários formativos, eles podem ser compostos por projetos, cursos, oficinas, grupos de estudo, aulas de laboratório, além das disciplinas do Inova, como já havia dito anteriormente, tá? Esses itinerários formativos vão ser definidos pela escola e a partir da demanda dos alunos, tá? Fala pra gente, quais são os benefícios que os estudantes vão ter com essa nova organização curricular? Essa nova estrutura curricular, ela visa promover
o protagonismo dos estudantes e garantir a educação na sua integralidade. Você pode me dizer como os estudantes vão ser orientados para a escolha dos itinerários formativos? Os alunos eles vão se orientar a partir da disciplina de projeto de vida, que eles já vêm se desenvolvendo a partir do 6º ano do ensino fundamental. Ao chegar no ensino médio, eles vão ter um projeto de vida um pouco mais consolidado, né? E a partir dessa disciplina é que eles vão conseguir escolher os seus itinerários formativos, ao qual eles vão aprofundar a sua área de conhecimento ou definir se vão escolher por um ensino profissionalizante. Quando a etapa do ensino médio do currículo paulista vai ser implementada e de que maneira? Existe a previsão desse currículo ser implementado a partir do ano de 2021, com os primeiros anos do ensino médio, e gradativamente até chegar ao ano de 2023, concluindo sua primeira turma com um novo currículo. Os alunos que estão em curso vão permanecer no currículo tradicional. Também, como ficarão os componentes do Inova em relação ao ensino médio? As disciplinas do Inova serão mantidas e vão ser incorporadas aos itinerários formativos, que é nada mais do que aprofundamento do conhecimento das disciplinas gerais. E para finalizar, uma grande preocupação dos professores é quais disciplinas serão excluídas do currículo? Nenhuma disciplina será excluída do currículo. O que vai ocorrer é uma ampliação da carga horária por meio do aprofundamento dos seus conhecimentos a partir dos itinerários formativos de cada área de conhecimento ou de uma opção de ensino profissionalizante dentro da sua grade curricular. Então, pessoal, vocês viram durante esse ATPC aí várias informações sobre o novo ensino médio, e esse site do MEC, ele consolida tudo que nós falamos aí neste TPC e durante vários momentos em que tratamos aí sobre o novo ensino médio e sua legislação que amparam essas mudanças. Esse site foi criado pelo MEC, novoensinomedio.mec.gov.br, mas ao pesquisar no Google Novo Ensino Médio, é o primeiro item que vocês encontram aí na busca, certo? É um site muito intuitivo. Logo ao clicar nessa aba, você já é redirecionado para tudo que vocês querem conhecer sobre o novo ensino médio, o que muda para o estudante, o que muda para o professor e para o gestor escolar. Tá? Vocês podem identificar aqui também alguns vídeos que tratam aí sobre o processo de mudança que vai ocorrer no ensino médio, dados estatísticos que justificam tudo que nós falamos aí nesse ATPC, e o item de perguntas e respostas, que é aquelas perguntas frequentes que nós fizemos, mas aqui está tudo devidamente documentado, né? O que são os itinerários formativos, como será a formação profissional e técnica do estudante, que está previsto aí também nessa mudança no ensino médio, se exclui uma disciplina, não como nós havíamos tratado lá. Espero que vocês explorem bastante esse site, é uma dica aí para vocês aprimorarem o conhecimento também sobre a BNCC e o que ela pode e poderá transformar aí no ensino médio. Agora, nesse segundo bloco, vamos falar sobre o currículo paulista implementado no ensino fundamental. Vamos falar um pouco dos anos iniciais, tão importantes para a formação básica dos nossos jovens durante todo o percurso.
Nosso objetivo é proporcionar aos professores conhecer e refletir sobre os campos de experiência e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança nos anos iniciais, visando principalmente a promoção do desenvolvimento integral dos mesmos. Então vamos conhecer os campos de experiência na BNCC? Vale ressaltar a importância dos especialistas de arte e educação física na formação socioeducativa da criança. O primeiro campo, eu, o outro e o nós, a gente fala da construção da identidade da criança, seu conhecimento próprio, o aprender a relacionar-se, a se socializar e a pertencer a um grupo. Cabe falar aqui dos jogos cooperativos, do teatro, as coreografias de dança. No segundo campo, o corpo, gesto e movimentos, que seriam as formas de expressão corporal e interação social da criança, onde ela desenvolve o lúdico através das brincadeiras de faz de conta e linguagens artísticas, tais como a dança, a música, o teatro, os contos. No terceiro campo, a gente traz os traços, sons, cores e formas, ou seja, o contato das crianças com as manifestações culturais, artísticas e científicas, trabalhando a musicalidade, suas vivências corporais, a pintura, o desenho, a colagem, entre outros. No quarto campo, escuta, fala, pensamento e imaginação, a linguagem oral e formas de comunicação da criança. Ou seja, as cantigas são muito importantes, brincadeiras de roda e as contações de histórias. E no quinto, o espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Ou seja, a construção das noções de espaço e tempo, onde surgem as comparações, as representações lógico-matemáticas e as vivências de nossa e outras culturas. Vamos falar dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança. O primeiro é o conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando seu conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Estamos falando aqui da diversidade. O segundo, o brincar, no cotidiano de diversas formas, em espaços e tempos diferentes, com adultos e crianças, ampliando e diversificando o seu acesso à produção cultural diferenciada, seus conhecimentos, sua imaginação, criatividade e experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas e cognitivas, sociais e também relacionais. O participar ativamente com adultos ou crianças, no planejamento das atividades da vida da escola, das brincadeiras, dos materiais, da organização dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando também. Quarto campo, explorar movimentos, gestos, sons, formas e texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos e objetos, elementos da natureza, dentro da escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, as diversas modalidades envolvidas, as artes, escrita, ciência e tecnologia. Expressar como sujeito, criativo, sensível, as suas necessidades e emoções, sentimentos, dúvidas e hipóteses, as descobertas, opiniões e os questionamentos por meio de diferentes linguagens. E o último campo é o conhecer-se, construir sua identidade pessoal, a participação positiva de si e dos seus grupos nas diversas experiências, interações, brincadeiras e as linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Pessoal, e antes de passarmos para os anos finais do ensino fundamental, gostaria de levá-los a uma importante reflexão sobre a transição dos alunos dos quintos para os sextos anos, as mudanças que ocorrem, às vezes, de escola,
de turma, a quantidade de professores e qual o acolhimento que vamos dar a esses alunos. Lembrando sempre da importância da ludicidade de acordo com as faixas etárias dos nossos alunos durante o ensino e aprendizagem escolar. Aqui vamos ver como as competências e habilidades do currículo paulista podem contribuir para o enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem, assim como as suas características, como elas foram pensadas para promover a aprendizagem de todos os estudantes. Nosso objetivo aqui nesse momento é proporcionar a vocês, professores, a oportunidade de refletir sobre o currículo paulista do ensino fundamental, já implementado, com foco nas competências gerais articuladas com as habilidades de cada componente curricular, ou seja, de cada disciplina, visando aí a promoção do desenvolvimento integral dos estudantes. Então, entender aqui a educação integral não somente como tempo de permanência de alunos na escola, mas levando em consideração aquelas 10 competências na BNCC que são pertinentes para que nós atingirmos uma educação integral. Isso também envolve iniciativas importantes, como a reformulação das propostas pedagógicas que não estejam alinhadas com uma metodologia ativa, desenvolver dentro do ambiente escolar o protagonismo e a cooperação e garantir um clima escolar de forma que haja a resolução de conflitos, haja espaços de diálogo e convivência entre estudantes, docentes e gestão escolar. Tá? Também a coerência metodológica ela se faz presente muito com relação à prática pedagógica e avaliação. Essas duas coisas elas necessariamente devem entrar em conjunto e devem estar muito bem alinhadas para que haja o sucesso aí do desenvolvimento do currículo de forma geral. Mas o que seriam as competências? As competências, elas nada mais, elas vão mobilizar as habilidades que iremos utilizar em cada componente curricular, tá? Essas habilidades de cada componente curricular necessariamente se relacionam com outros componentes curriculares, com outras habilidades de outros componentes curriculares, e todas contribuem para o desenvolvimento das competências. Nas habilidades, há um conjunto de aprendizagens que estão pressupostas e subentendidas nas competências. Faz sentido, por exemplo, um professor avalie única e exclusivamente a capacidade de um estudante para argumentar e defender uma ideia? Ou ainda, será possível a um professor afirmar que um aluno desenvolveu essa competência com base em seu desempenho em uma prova final de bimestre? Possivelmente não. Por quê? Porque as habilidades elas são desenvolvidas e elas são contempladas ao longo de todo o processo de aprendizagem e não no momento único. Dentre as 10 competências da BNCC, identificamos a empatia como a porta de entrada para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Isso exige do docente, por exemplo, um entendimento muito aprofundado a respeito da equidade que ele vai desenvolver dentro das suas práticas pedagógicas. Isso significa oferecer condições adequadas às especificidades de cada estudante, reconhecendo que as necessidades dos estudantes são diferentes. Então, um estudante é diferente de outro com relação ao desenvolvimento cognitivo, ao desenvolvimento socioemocional, e para isso o docente ele tem que ter práticas pedagógicas que envolva esse estudante a partir
do desenvolvimento de habilidades socioemocionais, tá? E a empatia nós identificamos como um ponto central, um ponto de partida para isso. Temos outras habilidades também importantes dentro das competências da BNCC, que é o que iremos abordar a seguir. Agora vamos falar das 10 competências da BNCC, onde cada uma delas estão relacionadas às competências socioemocionais. Então, o que iremos tratar aqui é o que esperamos com que cada aluno compreenda sobre cada uma dessas competências da BNCC, ou melhor, que eles desenvolvam em sala de aula de acordo com o que está aqui previsto dentro dessas 10 competências. A princípio, no conhecimento, é importante que os alunos entendam o conhecimento como uma matéria-prima para se mudar o mundo e toda a realidade que está em sua volta. No pensamento científico, crítico e criativo, espera-se que os alunos desenvolvam uma curiosidade intelectual e desenvolvam uma criticidade ao nível de solucionar problemas do mundo em que vivem, da sociedade a qual está inserido, ou de problemas propostos aí no decorrer das aulas, das situações de aprendizagem. No repertório cultural, é interessante que os alunos se manifestem com a capacidade de expandir os seus horizontes, produzindo arte e correlacionando a seus aspectos de culturas tradicionais de cada um. Na comunicação, é importante que eles empreguem diferentes tipos de linguagens para gerar entendimento dos fatos que ocorrem no meio social e que eles possam também expor os seus pontos de vista, obviamente respeitando os princípios éticos e o ponto de vista dos outros. Na cultura digital, é interessante eles usar e criar tecnologias dentro de princípios éticos para se comunicar e para desenvolver aí o meio em que vive a partir de conhecimentos que absorvem a partir desses desenvolvimentos tecnológicos, desses avanços tecnológicos que têm ocorrido na sociedade e que está cada vez presente no nosso cotidiano. É importante entender que a tecnologia atualmente é um instrumento de poder. Na competência trabalho e projeto de vida, é importante os estudantes entenderem as relações no ambiente de trabalho e organizar e perseguir metas para atingir o seu projeto de vida. Na ótica socioemocional, é importante eles entenderem que é necessário uma imaginação criativa, a confiança e a curiosidade em aprender para definir o seu projeto de vida. Em argumentação, para que os alunos defendam os seus argumentos, é necessário o pensamento crítico e a tomada de decisão. Além disso, defender as suas hipóteses com base em evidências. Isso exige informações e dados confiáveis para defender os seus argumentos. Em autoconhecimento e autocuidado, é necessário que os estudantes cuidem da sua própria saúde física e mental e entender a saúde preventiva a partir de uma iniciativa social onde todos procurem preservar a sua própria saúde para garantir a saúde do outro. Em empatia e cooperação,
busca-se resolver conflitos sem preconceito de qualquer natureza. Isso exige dos alunos aí um gerenciamento das emoções, a colaboração e a iniciativa social em tratar todos esses assuntos de maneira a respeitar o ponto de vista um e de outro. Na responsabilidade e cidadania, são decisões que impactam na sociedade. Então, isso envolve aí um pensamento crítico, envolve aí autonomia na tomada de decisões, com base em princípios éticos e, obviamente, respeitando os direitos humanos. Após conhecermos as 10 competências da BNCC, que estão previstas aí dentro do currículo paulista, vamos refletir agora sobre um plano de aula aí dos anos finais do ensino fundamental. É importante vocês entenderem que os alunos já têm no seu currículo as 3 disciplinas do Inova, que é projeto de vida, eletivas e tecnologia e inovação. Essas disciplinas, elas contemplam aí o que está previsto nas 10 competências da BNCC e, de certa forma, são eixos articuladores do papel do aluno na escola. Então, o projeto de vida, por exemplo, não é somente um componente curricular, mas um eixo central e articulador da escola, porque ele vai começar a construir o que ele quer ser no futuro e, consequentemente, até o ensino médio, ele vai levar esse componente curricular como construção do seu conhecimento, construção aí do seu papel na escola e na sociedade. Então, é importante que dentro do plano de aula, essas disciplinas, essas ideias, elas estejam de alguma forma inseridas ou de alguma forma elas atendam os anseios desses alunos. É importante que dentro nesse plano de aula as metodologias ativas estejam presentes. Isso envolve uma sequência didática em que o aluno ele seja protagonista do conhecimento, que esse conhecimento aí tenha significado no seu projeto de vida e que um processo avaliativo também seja diversificado de forma a contemplar as diferentes especificidades de cada estudante. Como havia dito para vocês, tanto o currículo paulista como a BNCC, ele não define uma metodologia de ensino para ser seguida. No entanto, aqui nós temos etapas que são importantes para o desenvolvimento de um plano de aula. Tá? Atividades de aquecimento ou contextualização. Então, de uma forma introdutória, você vai desenvolver uma atividade buscando resgatar os conhecimentos prévios dos alunos, o desenvolvimento a partir de uma problematização, então um problema que eles identificam na sociedade que pode ser desenvolvido e pode ser trabalhado e discutido em sala de aula, certo? E um fechamento que é nada mais do que uma atividade que vocês vão passar para os alunos, que vão concluir tudo que foi discutido na sala de aula, tudo que eles já haviam visto sobre aquele assunto e o que aquela aula agregou e enriqueceu ainda mais para o conhecimento dele sobre o que estava sendo ensinado naquela situação de aprendizagem. Então, isso envolve aulas em que
haja a interação entre os pares, ou seja, entre os alunos dentro da sala de aula, né? Como eu havia explicado anteriormente, formas diversificadas de ensinar para dar conta desse aluno entender o conteúdo ou o assunto tratado em sala de aula sobre várias óticas. Levando em consideração o que nós falamos aqui, vamos refletir sobre essas 3 perguntas. Como o plano de aula articula a aprendizagem das competências gerais e das habilidades do componente curricular? Como o tema do plano de aula contribui para essa articulação? Como as atividades propostas impactam no desenvolvimento das competências gerais? Essas 3 reflexões é interessante vocês fazerem com relação às práticas pedagógicas que vocês têm desenvolvido. Será que elas estão contemplando o que está previsto no currículo? Será que é necessário readequar algum procedimento metodológico dentro das práticas de ensino-aprendizagem que estamos desenvolvendo? Alguns professores já desenvolvem metodologias ativas no seu processo de ensino-aprendizagem há muito tempo, até mesmo antes de ser implementado o Currículo Paulista do Ensino Fundamental. Entretanto, existem alguns momentos que merecem a sua readequação. Então, essas questões servem para refletir e, consequentemente, sempre melhorarmos o nosso processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. É isso aí, pessoal. Terminamos por aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Espero ter contribuído. Até mais. Espero que esse ATPC tenha sido esclarecedor. Solicito que vocês preencham um formulário para a gente sempre estar melhorando nossas formações. Até mais!